Aí, pessoal, tá gravando então, bom dia a todos e todas. Estamos aí, né, em processo civil, prática do dia 6 de abril de 2024, né, do 7º semestre. E a nossa peça hoje é uma petição inicial de execução de título extrajudicial, né? E aí, alguns detalhes teóricos, né, para a gente poder nos situar, claro, voltado aí para a prática, né? Mas é importante a gente comentar algumas coisinhas aí. Olha só, gente, a execução de título extrajudicial ela é um processo autônomo, né? Sendo um processo autônomo, por conta disso, é que a gente faz uma petição inicial. É diferente de execução de título judicial, né? Porque no título judicial, a gente teve um prévio processo de conhecimento. E se teve um prévio processo de conhecimento, não precisa de um novo processo, de um processo autônomo, né? Basta dar sequência ao próprio processo de conhecimento. Por conta disso, na execução de título judicial, a gente não tem nem processo autônomo de execução, né? Normalmente a gente nem chama de execução, a gente chama de cumprimento de sentença, e também, não sendo processo autônomo, não se trata de uma inicial, mas sim de uma petição intermediária, né? Então veja que são bastante diferentes aí esses dois tipos de execução. Execução de título extrajudicial, que é o que a gente vai fazer, com processo autônomo e petição inicial, e a petição, né, de cumprimento de sentença, a execução de título judicial ou cumprimento de sentença, que é uma petição intermediária aí, né? Então são bastante diferentes. Bom, e a primeira coisa que a gente tem que analisar na prática para verificar se é de fato uma execução de título extrajudicial é se a gente tem os títulos extrajudiciais, né? Se de fato a gente tem um título extrajudicial. E quais são os títulos extrajudiciais? São os títulos de crédito, como o cheque, a nota promissória, a duplicata, as warrants, né? Também são títulos executivos, as cédulas de crédito rural, cédula de crédito imobiliário, né? Também os contratos em geral, com assinatura de duas testemunhas, isso é importante, né? Nos contratos em geral, para que eles sejam de fato títulos executivos extrajudiciais, precisa-se da assinatura de duas testemunhas. Gente, isso todo mundo sabe, isso todo mundo já viu, né? A presença de duas testemunhas nos contratos aí. Mas é importante reiterar que essas duas testemunhas, elas estão lá não propriamente para o conteúdo do ato do contrato, né? Mas para tornar aquele contrato um título executivo extrajudicial. Então, são testemunhas, na verdade, referentes à forma do documento, do contrato, né? A um instrumento, portanto, né? E é por isso que elas são chamadas de testemunhas instrumentárias, né? Porque elas tornam aquele contrato, aquele instrumento, um título executivo extrajudicial. Isso, portanto, para os contratos em geral, né? Para eles serem títulos executivos, eles precisam aí da assinatura de duas testemunhas. Agora, tem contrato que é título executivo extrajudicial, mesmo sem assinatura de duas testemunhas, né? Existe um contrato que é, sim, título executivo extrajudicial, mesmo sem assinatura de duas testemunhas, que é o contrato de locação, né? O contrato de locação, ele é um título executivo extrajudicial, né? Por quê? A lei assim determina, né? A lei diz que os contratos de locação, eles são títulos executivos, sem qualquer menção, né, da necessidade de duas testemunhas, né? E com isso ficou mais fácil, né, conseguir executar o título, executar como título executivo extrajudicial os contratos de locação. E interessante também que no caso dos contratos de locação, insere-se aí dentro do valor a ser executado todos os encargos decorrentes da própria locação. Por exemplo, condomínio, IPTU, água, luz, taxa de recolhimento de lixo, eventualmente, aí, gás,
né? Então, todos aqueles encargos que são naturalmente decorrentes de uma alocação, né, eles podem ser incluídos também dentro do valor exequendo, né, do valor a ser executado. Então, veja que o contrato de locação, na verdade, ele é o principal, mas dentro dele, ou junto a ele, a gente pode executar todos esses acessórios à alocação. Água, luz, condomínio, taxas, IPTU, né, em geral aí. Né? Então ficou bastante amplo, né? Eu digo ficou porque isso foi uma previsão do CPC de 2015, né? Uma inovação do CPC de 2015. Gente, também são títulos executivos extrajudiciais, acordos feitos aí com órgãos públicos, por exemplo, Ministério Público, Defensoria Pública, né? E o acordo, né, com esses órgãos mais famoso, mais conhecido, todo mundo já deve ter ouvido falar, é o famoso TAC, né? TAC, 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 que é o termo de ajustamento de conduta, né? Por exemplo, em caso de problemas ambientais, né? Um produtor rural aí invade uma reserva legal, invade uma área de preservação permanente, né? E além da multa do auto de infração ambiental pela Polícia Ambiental, é possível o Ministério Público ou a Defensoria Pública, né? Ambos têm legitimidade para isso, fazer um TAC com esse produtor rural para que ele indenize o meio ambiente, né? Recuperando a área, eventualmente plantando árvores ou reflorestando uma determinada área aí, né? Tudo presente aí nesse TAC. E se o TAC for descumprido pelo produtor rural, o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles podem executar esse TAC aí, né? Então veja que a gente tem uma gama bastante ampla, né, dos títulos executivos extrajudiciais. Bom, pessoal, e qual que é o conteúdo desses títulos executivos extrajudiciais? O que precisa constar dentro desses títulos executivos extrajudiciais? Precisa constar uma obrigação, né? Porque se você não tem de fato uma obrigação, se você não é credor de uma obrigação, você não pode de fato executá-la, né? Então precisa constar essa obrigação aí. E essa obrigação, ela tem que ter 3 requisitos para que ela seja executada, né? Primeiro requisito, que seja uma obrigação certa, né? Que seja uma obrigação certa. O que é obrigação certa? É obrigação discriminada, descrita, pormenorizada aí, né? Então, a gente precisa, de fato, descrever qual é a obrigação a ser executada. E isso é a certeza da obrigação. Isso é a obrigação certa, né? Por exemplo, pagar quantia, né? Então, tem que estar descrito que o fulano de tal é devedor de um valor, né, de uma quantia, para o cicrano de tal, né? E essa quantia deve ser paga à vista, a prazo, enfim, né, trazendo todos esses elementos dessa obrigação, né? Segundo requisito, gente, que seja uma obrigação exigível, né? Que seja uma obrigação exigível, portanto, a exigibilidade da obrigação. E o que é uma obrigação exigível? É aquela que já está vencida, né? A que já está vencida. Ou seja, aquela que já deveria ter sido cumprido voluntariamente pelo devedor, né? O devedor já deveria ter cumprido ela voluntariamente. Como ele não fez, dentro do prazo estabelecido, o credor poderá, então, executá-la. Mas veja que o credor só pode executá-la porque ela já está vencida, porque o devedor não cumpriu dentro do prazo estabelecido. Por exemplo, né, essa obrigação de pagar quantia deveria ter sido paga aí no dia 1º de fevereiro de 2024, mas não foi paga. Deveria ter sido no dia 1º de fevereiro de 24, mas não foi paga. E aí, então, a partir do dia 2 de fevereiro de 2024, é possível que esse credor execute, né? Porque ela já está vencida, e sendo vencida e não paga, não cumprida, ela se torna, portanto, exigível.
E, gente, a terceira característica, o terceiro requisito da obrigação, né, para ela ser executada, é a liquidez. Liquidez. E o que é liquidez? É trazer o valor, né? É trazer o valor. A obrigação para ser executada, ela tem que ser líquida, ela tem que ter liquidez, ela tem que trazer o valor. Então, se é uma obrigação de pagar quantia, tem que estar expresso, né, nesses títulos executivos extrajudiciais, o valor, a quantia, R$100, R$200, R$300, aí, né, e assim por diante. A gente precisa ter quantia para poder executar. Gente, e esses são os três requisitos, né? A certeza, que é a descrição da obrigação, a liquidez, a exigibilidade, que é o vencimento, né, e não cumprimento dentro desse vencimento, e o terceiro, que é a liquidez, que é trazer o valor. Bom, tendo o título, e o título tendo essas três características, não propriamente o título, mas a obrigação veiculada pelo título, tendo essas três características, ela se torna, de fato, uma obrigação executável e a gente pode executar. Bom, pessoal, essa era a introdução inicial que eu gostaria de fazer com vocês. Agora, se me permitem aí, né, eu gostaria de compartilhar a tela com vocês, justamente para mostrar um título executivo, e é esse título que a gente vai fazer a nossa petição aí, né? Tá de forma vertical, né? Que eu compartilhei a tela aqui do monitor vertical, né? Mas vamos tentar visualizar. Gente, é um cheque, né? Todo mundo conhece cheque, todo mundo já viu cheque. Claro que ele perdeu um pouco a sua usabilidade, né? Pouca gente até aceita cheque, mas ainda existe, né, no mercado o cheque circulando, e a gente, como advogado, né, cedo ou tarde, a gente vai se deparar com um cliente que tomou um calote, né, de um cheque. E aí a gente, como advogado, vai ter que tomar as medidas cabíveis, né? E a medida cabível é a execução do cheque, né? A gente vai executar esse cheque aí. E por quê, gente? Porque o cheque é um título de crédito e, como todo título de crédito, ele é um título executivo. E o cheque, ele já traz naturalmente, incitamente, todas as características que a gente comentou. O cheque traz uma obrigação certa? Sim, porque está escrito, ó, vou tentar dar um zoom aí, está escrito, ó, pague por esse cheque a quantia de, né? E se ele está, então, mandando pagar, ele está veiculando uma obrigação de pagamento, de quantia, né? E, portanto, descreveu a obrigação. E se descreveu a obrigação, estamos diante, portanto, né, de uma obrigação certa. Então, está aí cumprido o requisito da certeza. Além disso, gente, o cheque, ele traz a data de emissão, né? Ele traz a data de emissão. Ah, professor, mas é a data de emissão, não é a data de vencimento. É, realmente, gente, não é a data de vencimento, mas serve também como data de vencimento. Sabe por quê? Porque o título, e o caso é o cheque, quando ele não tem uma data de vencimento íncita, ele só tem a data de emissão, significa que o título ele é emitido à vista. Isso significa que ele tem que ser pago imediatamente à própria emissão do título. Então, na verdade, tendo data de emissão no cheque, a gente também tem a data de vencimento, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, e ele tem que ser pago imediatamente. Portanto, ele já está vencido desde o momento que ele foi emitido e ele pode ser executado imediatamente. Então, cumprimos aí o requisito da exigibilidade, que é o vencimento do título. E o último requisito, gente, o último requisito é a liquidez. E, evidentemente, que o cheque, como todos os títulos de crédito, eles trazem um valor inerente, íncito aí. No caso aqui, né, os R$800, né, escrito por número cardinal, e também, né, os R$800, escrito aí de forma por extenso, né? Então, pague por esse cheque a quantia de R$800. Então, veja que o cheque, ele traz todos os elementos necessários aí para fins de promover um processo de execução. Então, beleza, nós vamos executar o cheque aí. Próxima etapa que a gente tem que cumprir
para verificar, né, de fato, se é realmente possível a propositura do processo de execução, que é, próxima etapa, a análise da prescrição do título. A gente precisa verificar se o título ele não está prescrito. Porque se o título estiver prescrito, prescreve-se a força executiva. E prescrita a força executiva, não cabe processo de execução, não dá para executar. Então, é essencial que, antes de mais nada, se analise a prescrição do título, né? Se ele está ou não prescrito. Se não estiver prescrito, pode executar. Se já tiver prescrito, não vai poder executar. E esse prazo de prescrição, ele varia de título para título, né? Não tem como fazer um apanhadão geral aqui, porque ele varia de título para título. Por exemplo, letra de câmbio, nota promissória e duplicata prescrevem em 3 anos, né? Então é um prazo relativamente mais extenso. Ao passo que o cheque, gente, prescreve em 6 meses, né? Então é um prazo de prescrição bem mais restrito. Contratos aí de valor prescrevem em 5 anos. Outros contratos prescrevem em 10 anos, né? Então, o prazo prescricional, ele varia de título para título. Aí tem que fazer uma análise realmente pormenorizada e seguindo o caso concreto, né? No nosso caso aqui, o cheque, olha só, ele foi emitido no dia 18 de janeiro de 2011. Então, hoje ele já está prescrito, né? Esse cheque hoje já está prescrito. Então, se a gente fosse, de fato, fazer um processo real aqui, esse cheque não poderia ser executado porque ele está prescrito, né? Ele prescreve em 6 meses da data aí. Então, 18 de janeiro de 2011, ele está prescrito, né? Não teria como executar mais. Mas, como é um processo simulado, é só uma petição, o importante é o esqueleto e tal, a gente vai se basear nele, né? Mas hoje não daria mais, ele está prescrito. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, e o que eu faço então se eu estiver lá no meu escritório de advocacia, sexta-feira, às 17h59 da tarde, né? E aparece um cliente portando um cheque que quer executar. E aí, então, eu recebo o meu cliente, vou atender meu cliente na sexta-feira às 17h59 e eu verifico que o cheque está prescrito, como é esse caso aqui. O que eu faço? Eu rasgo o cheque, né? Eu brigo com o meu cliente porque ele apareceu na sexta-feira às 17h59 com o cheque prescrito. Enfim, o que eu faço? Gente, olha só, como eu disse, a prescrição, ela se refere à força executiva, né? Então, o cheque prescrito significa que prescreveu a força executiva, significa que você não pode executar. Mas o cheque prescrito, qualquer título de crédito prescrito, ele não deixa de ser um documento escrito. E por isso, ainda que não caiba de fato a execução, cabe ação monitória, né? Não dá para executar, mas dá para entrar com ação monitória. E essa é a medida cabível. Então, se o cheque ou qualquer título de crédito estiver prescrito, você não vai executar, mas você pode entrar com uma ação monitória. Aí. Agora, gente, a ação monitória, ela é um procedimento especial de processo de conhecimento, né? Ele é um processo de conhecimento, ela não é execução, ela é processo de conhecimento. O que significa isso? Significa que vai ser dada ampla defesa, né? Vai ser dada ampla recorribilidade e, portanto, só depois do trânsito em julgado é que, de fato, você vai poder entrar com o processo de execução forçada. Só que, nesse caso da ação monitória, como ela é um processo de conhecimento, como teve prévio processo de conhecimento, o que, na verdade, vai ser feito é o cumprimento de sentença. É uma execução? É, especificamente, no entanto, na forma de cumprimento de sentença. Então, vai ser feito um cumprimento de sentença, mas vai poder executar aí. Então, pelo amor de Deus, chegou lá no escritório um cliente, sexta-feira, 19h59, com título prescrito, não manda ele embora, não. Você não vai poder executar? Não. Você vai ter mais trabalho? Sim. Você vai ter que entrar com uma ação monitória, um processo de conhecimento? Sim. Mas, ao final, você vai poder, sim, executar,
né, especificamente na forma de um cumprimento de sentença. Então, nem tudo é perdido, nem tudo é perdido. Mas aqui, apesar do cheque estar prescrito, né, porque ele é de 2011, a gente vai supor que ele não esteja prescrito. A gente vai colocar uma data na petição inicial que ele não está prescrito, né, justamente para a gente fazer a petição inicial de execução. Gente, beleza, isso aqui, tranquilo? Então, assim, fizemos esse panorama geral, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, né, quiserem colocar aqui no chat, né, fiquem à vontade aí. Mas o nosso próximo passo é abrir um arquivo do Word aqui, né, vamos abrir um arquivo do Word, e nós vamos fazer junto, né, a nossa petição de execução de título extrajudicial, né? E vocês vão ver que é uma petição super tranquila, né? Uma petição super tranquila. Por quê? Porque a gente tem um título, né, executivo. Então, o foco principal não é nem a petição em si, né? Porque a gente tem um título executivo. O foco principal é o título executivo aí, né? Então, fica bem tranquilo de fazer a petição inicial. Agora, não esqueçam que se o foco é o título executivo, quando se faz uma petição inicial de execução de título extrajudicial, é necessário juntar o próprio título no original, né? Tem que juntar o próprio título no original. Isso é essencial. Isso é pressuposto processual de existência da própria execução. Juntar o título executivo extrajudicial junto com a petição inicial. Porque, volto a dizer, o mais importante é o título, né? Não é nem a petição, é o título. Então, tem que juntar o título no original. Antigamente, quando o processo era físico, o que a gente fazia? A gente fazia a petição inicial, pegava uma folha de sulfite em branco, né? Grampeava o título nessa última folha, e juntava essa última folha, né, lá na petição inicial e distribuía a petição inicial com o título grampeado na última folha aí. Era assim que se fazia. Hoje, com o processo digital, não dá para fazer isso, né, porque o processo é digital. Então, como que a gente faz hoje? Hoje a gente escaneia o título e a gente distribui a petição inicial com o título escaneado, né, em PDF. E aí, quando essa petição inicial de execução ela bate lá no cartório, o cartório vai intimar a gente para entregar o título, apresentar o título em cartório, né? Então, a gente distribui, bate em cartório, o cartório vai intimar a gente, né, credor, exequente, para apresentar esse título lá em cartório. Aí a gente vai levar o título no original lá em cartório e o escrevente judiciário vai certificar que o credor exequente fulano de tal compareceu em cartório na data tal, no horário tal e apresentou o título no original, né? Antigamente até, sim, o cartório pegava o título, hoje o cartório não se responsabiliza pela guarda do título. Então ele certifica e devolve o título para o credor. E o credor assume a obrigação, né? O credor assume a obrigação de apresentar esse título sempre que for necessário, sempre que o juiz determinar. Então, é assim que funciona aí. Bom, pessoal, Donizete está colocando aqui, professor, ação meritória para gerar um título executivo não cobrar correto? Não, essa é a função, mas assim, as duas coisas, né, Donizete? A ação meritória é para gerar um título executivo? Sim, e para cobrar, né? Porque o título é a forma, e a cobrança é o conteúdo, né? Porque cobrança é uma obrigação de pagar quantia. Esse é o conteúdo. Então, na verdade, você vai ter as duas coisas, né? Você forma o título executivo, que é o título judicial, que é a sentença, para poder fazer cumprimento de sentença. E o conteúdo dessa sentença é a obrigação de pagar quantia. Então, portanto, a possibilidade de cobrar, né? E aí depois colocou, depois você entra com ação executiva. Não entra com ação executiva, né? Porque se é título judicial, você vai fazer cumprimento de sentença. E o cumprimento de sentença é uma sequência do processo de conhecimento. Não é uma ação autônoma. Então, lembra, lá no comecinho, que a gente comentou, título extrajudicial, a gente faz processo autônomo de execução, né? Agora, título judicial, e você mesmo colocou aí que a ação monitória, ela cria um título executivo,
e se é uma ação, é um título judicial, a gente faz cumprimento de sentença, e aí não é processo autônomo, né, porque já teve processo de conhecimento, é uma sequência, né? É importante verificar qual é a natureza do título para saber qual é a forma de procedimento. Se é título executivo extrajudicial, que é o que a gente vai trabalhar hoje, é ação autônoma. Se é título judicial, que é esse decorrente da ação monitória, que é um prévio processo de conhecimento, não é ação autônoma, é cumprimento de sentença, que é uma sequência do próprio processo de conhecimento aí, né? Mas é mais ou menos essa ideia, né? Beleza? Tranquilo? Beleza. Então vamos dar sequência aí. Gente, então tá compartilhando aí a tela do cheque, né, para vocês. Não sei se eu consigo colocar para compartilhar duas telas aí, né? Vamos tentar, né? Vamos tentar ver se eu consigo. Acho que talvez dê. Vou compartilhar aqui, talvez dê. Eu vou colocar o arquivo, a página do Word aqui, e eu acho que a gente consegue deixar o cheque na tela e abrir uma janela do Word aí. Acho que vai. Vamos lá. Vamos encaixar aqui a janelinha do Word. Deixar o cheque aqui na parte de cima. E vamos encaixar a janelinha do Word aqui. Aí, beleza. Bom, pessoal, olha só. Como toda e qualquer petição inicial, ela começa pelo endereçamento. E para saber fazer endereçamento, a gente tem que ver a competência. E a execução de título extrajudicial normalmente tramita na justiça estadual, né? Porque não tem nenhum interesse de justiça especializada, então não é trabalhista, não é eleitoral, não é penal militar da União. Normalmente não tem interesse da União. Pode ter? Pode. E se tiver a União ou como credora ou como devedora, aí a execução vai ser na Justiça Federal. Mas tirando esses casos, né, um cheque normal que circulou no mercado aí, claro, não tem interesse da União, ele é de competência da Justiça Estadual. E da Justiça Estadual de onde? Do domicílio do devedor. Então, do domicílio do devedor. E como que a gente descobre qual é o domicílio do devedor? Aí, pela própria descrição no cheque. Olha só, esse cheque é sacado contra a nossa caixa, né? Olha o antigo, né? Bem antigo aí. Da agência de Lins. Então, né, o devedor é de Lins. A competência, então, é Lins, comarca de Lins. Vamos colocar, então? Vai ficar excelentíssimo senhor, que está começando aqui no meio. Aí, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, tá? Vara, vara civil da comarca de Lins, São Paulo. Beleza. Esse é o endereçamento aí da execução. Agora, um detalhe importante, gente. Olha só. Esse cheque, pelo valor dele, R$800, ele está abaixo do mínimo, né? Do máximo, né? Está abaixo do máximo valor de alçada do juizado, que é 40 salários mínimos. Então, esse caso aqui, a gente poderia, sim, executar no juizado. E aí, como que ficaria? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, vara do Juizado Especial Cível da comarca de Lins. Beleza, vamos executar aí no Juizado Especial Cível da comarca de Lins. Agora, gente, no caso concreto, né, desse cheque, dessa petição que eu mandei para vocês, a gente não conseguiu executar no juizado. Por quê?
porque a gente não tinha o endereço do devedor, né? A gente não sabia onde estava o devedor. E no juizado, não é possível fazer citação por edital, né? Em razão dos princípios da informalidade, da simplicidade, né? No juizado não é possível fazer citação por edital. Então, como a gente não sabia onde estava o devedor, e no juizado não dá citação por edital, a gente não conseguiu fazer esse processo no juizado. Mas aqui, como é teórico, dado o valor do cheque, poderia sim ser feito no juizado. Bom, pessoal, e quem que é o credor exequente? É o Carlos Alberto ali, o Carlos Alberto, né? Tá aqui, ó, né? Como beneficiário do título, ó, para pagar a Carlos, né? Então é o Carlos Alberto, né? Parece Praça é Nossa. Carlos Alberto. Aí a gente tem que colocar a qualificação dele, né? E quais são os dados que a gente coloca? RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e eletrônico. Esses são os dados. Por seu advogado infra assinado, UT, instrumento de procuração em anexo. Gente, como é uma petição inicial, a gente tem que juntar a procuração, né? Como é uma petição inicial, a gente tem que juntar a procuração. Então, UT, instrumento de procuração em anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, fazer o quê? Propor ação de execução de título extrajudicial em face de... Quem que é o devedor, gente? No cheque aqui é quem assinou. Em face de Óticas Sharon Lins LTDA. Né? Em face de Óticas Sharon Lins LTDA. Aí a gente tem que qualificar. Como que qualifica? Sem empresa, CNPJ, com sede a... E aí a gente coloca o endereço. E aí, o que a gente faz? Termina o cabeçalho. Pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Maravilha. Terminamos aí o cabeçalho. Super tranquilo. Bom, pessoal, aí a gente pode abrir um tópico preliminarmente, né? Preliminarmente. O que a gente pode requerer nesse preliminarmente aqui? Gente, a única coisa que eu vejo nesse caso é o pedido de justiça gratuita, né? Então, vamos colocar aqui, tá? Justiça gratuita. Né? Considerando aí que o valor é baixo e tal, vamos ver se a gente consegue. Agora, veja que, nesse caso, como a gente está propondo no juizado, nem seria tão relevante assim a questão da justiça gratuita, porque o juizado ele é isento de custas, né, em primeiro grau. Então, nem seria relevante. Mas vamos colocar aqui, assim, que o exequente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, do que se requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos dos artigos
artigos 98 e seguintes do CPC de 2015. Né? Super tranquilo aí. Beleza. Pessoal, e aí a gente já pode entrar no tópico 2, que é do mérito. E aqui, gente, essa parte do mérito é super tranquila, né? Por quê? Porque a gente já tem um título. Então, na verdade, o mérito da ação de execução nada mais é do que a descrição do próprio título. Então, vamos colocar, olha só, o exequente é credor de um título de crédito sob a forma de cheque emitido por Óticas Sharon Lins Limitada, já qualificada, dessacada contra o Banco Nossa Caixa. Sob o número, qual que é o número do cheque? Sob o número 1, 2, 3, 4, 5, 3. Sob o número 3. E valor de quanto? R$ 888, emitido em 18 de janeiro de 2011. Gente, para ser executado esse cheque, para ser título executivo, não pode estar prescrito. E a prescrição é de 6 meses. Então, qual que vai ser a data que a gente vai colocar lá na nossa petição? Vamos ver? Termos em que, né? Pede e espera deferimento. Lins. Qual que é a data máxima que a gente vai poder colocar na nossa petição? Até 6 meses depois dessa data, né? Então, 18 de janeiro de 2011 vai ser 18 de fevereiro, 18 de março, 18 de abril, 18 de maio, 18 de junho, até 18 de junho. Vamos colocar, então, 17 de junho de 2011, né? 17 de junho de 2011. Nesse caso, está prescrito ou não está? Não está. Né? Se a gente protocolar essa petição até 17 de junho de 2011, né, não estaria prescrito, poderia executar normalmente aí. Então, essa parte final aqui, né, a gente já fez, né, advogado, assinatura dele, né, OAB, número para cima. Essa parte final aqui da petição, a gente já fez, né, para verificar a data aí. Essa é a data limite para poder executar esse título aqui. Essa é a data limite para poder executar esse título. Se perder essa data, aí não cabe ação de execução, aí tem que entrar com ação monitória, né? Então, o exequente, vamos voltar aqui, o exequente é credor de título de crédito sobre a forma de cheque emitido por Óticas Sharon Limitada, né? Já qualificada e sacada contra o banco Nossa Caixa, sob o número tal e valor tal, emitido dia 18 de 11 de 18 de 1 de 2011. Aí, descrevemos o título. Para terminar, que segue em anexo. Ele tem que estar em anexo. Bom, segundo parágrafo, olha que tranquilo. O credor exequente tentou receber título de diversas formas extrajudiciais. Porém, até a presente data, não houve cumprimento da obrigação de pagar quantia pelo devedor
executado. De modo que não há outra alternativa ao credor exequente, senão a propositura da presente demanda executiva. Gente, por que a gente costuma colocar esse parágrafo aqui na petição inicial? Para que fique caracterizado o interesse jurídico processual. Porque, na verdade, se o credor conseguisse receber de outra forma, ele nem precisaria entrar com ação de execução. Ele só entra com ação de execução porque ele, na verdade, não consegue receber de outra forma. Então, tem que colocar esse parágrafo aqui para ficar caracterizado justamente o interesse jurídico processual, né, no ajuizamento da ação de execução. Bom, o que mais? Olha só, é requisito também da petição inicial de uma ação de execução a atualização do débito. Então, a gente vai ter que colocar a planilha de cálculos atualizando o débito aí, né? Então, vamos escrever assim. Desta forma, procedendo à atualização do débito, do crédito, né? Do crédito executado, o valor atual do mesmo é de... E daqui a pouco a gente coloca. Agora, importante, gente, a gente vai atualizar esse valor até que data? Até a data da propositura da demanda, né? E qual que é a data da propositura da demanda? Atualizado até 17/6/2011. Isso que a gente vai fazer na petição inicial. Contudo, olha só, o crédito, ele não para de ser atualizado ainda que no curso do processo, ou mesmo no curso do processo. Então, a gente coloca uma observação final, que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, né? Então, a gente está atualizando aqui até a petição inicial, né? A data da petição inicial. No entanto, o processo vai seguir e aí, no curso do processo, vão ter que ser feitas novas atualizações, né? Porque o crédito ele tem que ser atualizado, portanto, até a data do efetivo pagamento. Conforme planilha de cálculos e segue. E aí a gente vai ter que colocar aqui a nossa planilha de cálculo. Gente, eu costumo usar, né, como planilha de cálculo, o Dr. Calc, né? Então vamos usar aqui o Dr. Calc, que é bem tranquilo para fazer a atualização por ele aí, né? Então, Dr. Calc, cálculos financeiros. Aí vamos vir aqui em cálculos, a gente vem aqui em planilha de débito judicial, e a gente coloca aqui, ó, cheque número 3, emitido por Ótica, Sharon L. Lins, LTDA, sacada contra o banco Nossa Caixa. Beleza. Gente, e a gente vai atualizar até onde? Até a data da nossa ação, né, da nossa petição. Então, junho de 2011. Aí, a gente vai colocar juros moratórios, né? Não tem multa, ainda não tem honorários, né? Porque estamos entrando com a ação agora. Então, na petição inicial ainda não tem multa, ainda não tem honorários, porque a gente está entrando agora com essa petição, né? Depois, claro, no curso do processo vai ter juros e honorários, mas por enquanto não. Bom, qual que é a data de início da atualização? É a data de emissão do título, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, ele já é emitido vencido, então a gente coloca a atualização à própria data de emissão. Qual é o valor? R$ 888. Aí, né? Cheque. A gente coloca a descrição aqui. Já colocamos juros moratórios, já colocamos a data da petição inicial, a gente vem executar cálculo aqui.
né, e ele vai executar o cálculo. Aí a gente vem aqui, olha que facinho. Pega, né, copia a planilha de cálculo, copia aí a planilha de cálculo, e a gente vai colar essa planilha de cálculo aqui na nossa petição. Aí, conforme planilha de cálculo que segue. Colocamos aí a planilha de cálculo aí. Pessoal, com isso, olha que tranquilo. Nós terminamos o mérito da nossa petição de execução. Só isso. Só isso. Aí vocês vão perguntar, professor, mas eu não preciso colocar a causa debende, eu não preciso colocar um negócio subjacente, ou seja, o que houve na vida entre as partes para originar esse cheque, né? O negócio que o cheque pagou. A resposta é não, não precisa. Né? Não precisa declinar a causa debende, não precisa declinar o negócio subjacente, não precisa falar o que aconteceu na realidade fática. Por que não? Volto a dizer, porque o mais importante não é a petição, é o título. E se você já tem título, para que você vai discutir qualquer outra coisa? Você já tem título, né? E o título por si, ele já veicula uma obrigação com 3 características: certa, exigível e líquida. Então, você não precisa de mais nada, né? Então, numa ação de execução, não se declina a causa debende. Pode declinar? Pode, né? O que abunda não prejudica, né? O que vai além não prejudica. Mas, assim, não há necessidade de declinar a causa debende. O próprio título já é suficiente. Então, a gente já pode abrir o tópico 3, que é dos pedidos finais. Olha só. Quais são os pedidos finais? Vamos colocar assim, ó, diante do exposto, apresente para requerer a Vossa Excelência a citação do devedor executado para pagar a dívida de 964,49, atualizada até junho de 2011, no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de quantos bens forem necessários para pagamento da dívida, cujo valor deverá ser atualizado até a data, atualizado e acrescido de juros moratórios até a data do efetivo pagamento, bem como condenando o devedor executado às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado do crédito. Nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC de 2015. Gente, esse é o pedido de mérito, né, de uma execução. A gente requer a citação do devedor para pagar a dívida atualizada no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de bens. Esse é o pedido. Requer a citação do devedor para pagar a dívida atualizada no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de bens. E claro, né, como todo e qualquer processo judicial,
a gente vai requerer a condenação da outra parte, né, nos ônus de sucumbência. A gente requer, então, a condenação da outra parte nos ônus de sucumbência. Terminou? Não. A gente tem que colocar ainda o pedido de prova, mas uma execução nem tem, né? Mas como é requisito do 319, né, do artigo 319, a gente costuma colocar. Protesta-se pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, sem prejuízo de nenhum deles. Então, nem vai ter prova, porque é execução, mas a gente coloca. Agora, o que não pode esquecer é o valor da causa. Dá-se à causa, para efeitos fiscais, o valor de, que é o valor da própria dívida executada, né? O valor de, que é o valor da própria dívida executada, 964,49. E aí, essa parte finalzinha aqui, a gente já tinha feito. Termos em que pede, espera, deferimento, né? Local e data, e assinatura de advogado. Gente, e essa é a petição inicial de um processo de execução. Muito simples, muito tranquila mesmo, porque a gente tem o título, né? A gente tem o título. E se a gente tem o título, a gente não precisa, né, se preocupar muito com a própria petição. Ela é bem tranquilinha de se fazer. Não tem que declinar a causa depende, né? O mais difícil, o mais complicadinho é fazer a atualização. Mas hoje, com os sistemas digitais que a gente tem, né, ó, fica super tranquilo também fazer a atualização aí, né? E só isso. Petição bem tranquilinha. Aí, para a gente finalizar, vocês vão perguntar, professor, por que você pegou esse título aqui de 2011? Gente, porque esse processo está correndo até hoje, né? Eu mandei para vocês a petição inicial que eu fiz, mandei o título e tal, e esse processo está correndo até hoje, 2024, né? Lá no material vocês vão ter o número do processo. Se vocês quiserem entrar e dar uma olhada, vocês vão conseguir. Eu não vou colocar o número do processo aqui, né? Porque esse vídeo vai ser tornado público, mas lá no material vocês têm o número do processo aí, vocês conseguem visualizar esse processo. Ele está correndo até hoje. Eu entrei com execução dentro do prazo, né? O título não estava prescrito, né? Lá em 2011, eu entrei com essa execução e ele está correndo até hoje, né? Mas é isso aí. Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, né, para ela também não ficar muito longa, agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, desejando um bom resto de sábado, um bom final de semana, mas a gente continua aqui, né, caso vocês tenham alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, e eu vou enviar esse esqueleto aqui que a gente fez para vocês dão uma formatada melhor, vocês acrescentem alguma coisa e podem, então, passar aí para a professora Letícia. Um abraço.